Tudo começou com um microscópio caríssimo que um jovem pesquisador sueco quebrou no primeiro dia de uso. Era 1952, ele tinha 23 anos, não tinha dinheiro para outro, então ele fez o que qualquer cientista desesperado faria: improvisou. Ele colocou uma câmera de titânio dentro da perna de um coelho para estudar o fluxo sanguíneo. Quando tentou remover o dispositivo semanas depois, a peça não saía. O osso havia crescido dentro do metal. O coelho havia abraçado o titânio como se fosse parte do corpo dele. Naquele instante, o jovem sueco Per-Ingvar Brånemark acabava de tropeçar na maior descoberta da história da odontologia moderna. E ninguém, absolutamente ninguém, acreditou nele. Bem-vindo ao DNA da Odonto. E hoje a história não é de uma empresa, é de um homem, o pai da implantodontia moderna, o homem que ouviu não por 13 anos antes de ouvir o sim. Eu sou o Thiago Margutti e esse é o episódio mais pessoal e mais explosivo que já contamos aqui. Brånemark não era dentista, ele era médico anatomista da Universidade de Lund. O seu objeto de estudo era a microcirculação sanguínea, como o sangue corre dentro dos ossos. Para isso, ele desenvolveu uma câmera de titânio com uma janela de vidro que permitia ver ao microscópio o fluxo sanguíneo em tempo real. Ele implantou essas câmeras na fíbula de coelhos. O experimento era temporário. Coloca, observa, remove. Mas quando ele tentou remover as câmeras de titânio, elas estavam presas. O osso tinha se fundido ao metal de uma forma que a ciência nunca tinha documentado. Brånemark repetiu o experimento dezenas e dezenas de vezes. E o que aconteceu? O mesmo resultado. O que ele viu contrariava tudo o que se sabia sobre rejeição de corpos estranhos. O corpo humano ataca o metal. Bactérias criam biofilme, inflamação, rejeição, mas o titânio era diferente. O osso reconhecia o titânio como se fosse osso. E ele cunhou o termo ósseo-integração, osso mais integração. 1952 a 1965. Foram 13 anos de rejeição institucional. A comunidade odontológica chamou a descoberta de interessante, mas irrelevante. As revistas científicas recusavam publicar. Os congressos ignoravam. Por quê? Porque Brånemark não era dentista. Ele era um anatomista sueco falando para ortodontistas, protesistas que um parafuso de metal pode substituir uma raiz. Parecia absurdo. O paradigma era dente perdido, ponte fixa ou prótese removível. Ponto final. Mas Brånemark era teimoso. Entre 1965 e 1969 ele realizou os primeiros estudos em humanos. O primeiro paciente foi um sueco chamado Gösta Larsson, que tinha mandíbula totalmente edêntula e não conseguia usar prótese convencional. Em 1965, Brånemark implantou 4 fixadores de titânio na mandíbula de Gösta. Sabe quanto tempo aqueles implantes duraram? Mais de 40 anos. Gösta morreu em 2005, com os implantes originais ainda funcionando. Era uma prova definitiva. Em 1978, Brånemark assinou um acordo com a Bofors, uma indústria sueca de armamentos. Isso mesmo. O mesmo titânio que fazia canhões de guerra passou a fazer parafusos dentários. Nasceu a Nobel Pharma, mais tarde Nobel Biocare. Mas o verdadeiro estouro veio em 1982 em Toronto, no Congresso Anual da Associação Americana de Pesquisa Odontológica. Brånemark apresentou seus dados de 15 anos de acompanhamento clínico, mais de 90% de sucesso em mandíbulas edêntulas, e a plateia ficou de pé. Hoje, a Nobel Biocare fatura bilhões de dólares por ano, está presente em mais de 80 países e o mercado global de implantes dentários movimenta mais de 5,7 bilhões de dólares anuais. Tudo começou com um microscópio quebrado e a perna de um coelho. Brånemark ganhou o prêmio European Inventor Award em 2011, o Oscar dos inventores europeus. Morreu em 2014 aos 85 anos, mas sua sombra cobre cada implante que você instala hoje. A lição que fica é brutal. Um dos maiores avanços da odontologia não vieram de dentro dela. Vieram de um anatomista sueco que não aceitou o não como resposta. 2 estudantes de Stanford que nunca seguraram um alicate. 4 empresários de Nova York que se recusaram a virar peça de museu. E no seu consultório,
Quantas vezes você ouviu não e parou por aí? Comenta aqui Branemark se você usa implante no dia a dia. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque a história da sua profissão está sendo escrita agora. Eu sou Thiago Margutti e a gente se vê no próximo episódio do DNA da Odonto.